Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos nossa série sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E hoje seguimos com o livro de Levítico. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas passagens. Importante também orarmos a Deus para que Ele oriente o nosso estudo. E eu convido você para fazer isso nesse momento. Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos abençoes, que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a aplicar aquilo que viermos a aprender. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você para juntos lermos 2 trechos iniciais do nosso estudo, que se encontra em Levítico no capítulo 19, que será a ênfase, o foco principal dessa nossa abordagem de hoje. Então, leremos Levítico capítulo 19, os 4 primeiros versos, 1 a 4, depois leremos 9 e 10 e, por último, o verso 18. Vamos lá? Levítico 19, 1 a 4 diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe, o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Verso 9 e 10 diz o seguinte: Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E, finalmente, no verso 18, nós encontramos o seguinte: Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Este é o texto que usaremos como base, então, e vale nós observarmos nesta parte introdutória que os capítulos que antecedem o 19, por exemplo, o 17 e o 18, eles tratam da religião no sentido mais pessoal da vida moral dos israelitas. Isso é algo que difere da adoração oficial, que era o tema principal, a preocupação principal dos primeiros 16 capítulos do livro. Levítico 17 enfatiza que os israelitas não deveriam comprometer seu testemunho adorando demônios e comendo sangue. Em Levítico 18, 7 vezes é repetido que os israelitas não deveriam se comportar como as nações que habitavam a terra de Canaã. No capítulo 18, 6 vezes a frase Eu sou o Senhor é repetida. Nesses capítulos, o comportamento esperado para Israel deveria ser, de uma certa forma, a distingui-lo dos povos que habitavam a terra de Canaã. A moralidade sexual de Israel, aqui nesses primeiros 17 e 18, nesses 2 capítulos, é retratada como algo que deveria diferenciá-los dos seus vizinhos, na qualidade que eles eram povo de Deus. Israel, como povo de Deus, deveria se diferenciar dos cananeus e dos demais povos que viviam naquela região. Os israelitas não deveriam adotar práticas cananeias. O texto insiste que o comportamento moral de Israel refletiria a fidelidade do povo de Deus. O texto dá uma ênfase grande à família, pois considera que a instituição do casamento e a família como um todo é a pedra fundamental de toda a sociedade humana. Era costume entre aqueles povos, quando se publicava algum tratado ou coleções de leis, que esses tratados, essas coleções, terminassem com uma série de maldições sobre aqueles que viessem a quebrar aqueles tratados. Esse padrão também nós vamos encontrar em Levítico lá no final do livro, lá para o capítulo 26 e 27.
Para a maioria dos cristãos, as regras morais do livro de Levítico ainda se aplicam hoje. Diversas delas são repetidas no Novo Testamento, o que mostra sua importância e a sua atualidade para aqueles mandamentos que são repetidos. Por exemplo, no Novo Testamento, nós encontramos menção às leis sobre o incesto, sobre homossexualidade, sobre adultério, sobre idolatria. São passagens, são recomendações ou mandamentos que se encontram lá no Antigo Testamento e são repetidos também no Novo. Estas são apenas essas que eu citei, algumas das leis que aparecem em Levítico e que ainda hoje fazem parte da consciência cristã. No próximo quadro, convido você para uma visão geral sobre Levítico 19, que, como mencionamos, é o foco da nossa abordagem de hoje. Essa visão de Levítico 19 nós vamos fazer destacando 3 pontos principais. Esse capítulo de Levítico, esse 19, contém mandamentos antigos e alguns mandamentos novos. Os 10 mandamentos, por exemplo, que haviam sido previamente estabelecidos por Deus, são reiterados aqui em vários pontos. Esses pontos eles são repetidos de uma forma que fornece uma visão mais profunda da sua aplicação. Isso faz parte do mecanismo chamado da revelação progressiva de Deus, que nós encontramos em vários lugares na Bíblia. Novos mandamentos também são dados por conta das diferentes circunstâncias a que os israelitas estavam se submetendo ao longo da sua história. Segundo ponto que nos mostra sobre essa característica geral do Levítico, do capítulo 19 de Levítico, é que há mandamentos que variam em sua relevância e aplicação para os cristãos. Alguns dos mandamentos contidos nesse capítulo parecem não ter relevância direta para o cristão contemporâneo. Alguns talvez não tenham mesmo uma relevância, uma aplicação direta. Um possível exemplo disso é o verso 19, Levítico 19, 19, que estabelece que não se deve usar roupa com 2 tecidos diferentes, ou que não se deve misturar animais ou colheitas distintas. Outros mandamentos não se aplicam diretamente a nós hoje, mas contêm significados simbólicos que podem ser aplicados. Um exemplo bastante conhecido, que até citamos num outro estudo, que se encontra não em Levítico, mas em Deuteronômio 25:4, diz o seguinte: não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. O apóstolo Paulo cita esse versículo em 1 Timóteo 5,18 para defender, remunerar aqueles que se dedicavam a pregar a palavra nas igrejas. Algo que é válido, um princípio desse tipo, válido até hoje em nossos dias. Há mandamentos que se aplicam diretamente ao cristão contemporâneo. Por exemplo, honrar o pai, honrar a mãe, não se voltar para ídolos, não roubar e etc. Outros princípios dessa natureza. Há outros mandamentos, porém, que se aplicam indiretamente. São mandamentos que podem não se aplicar de forma direta a nós, mas o princípio pode ser aplicado de alguma forma, talvez até em uma prática ligeiramente diferente daquela que foi prescrita de forma original. Por exemplo, o mandamento de não colher totalmente o campo, ou não pegar as espigas caídas na colheita, lá no verso 9. Esse mandamento ele não se aplica diretamente a nós, mas permanece o princípio de mostrar compaixão pelos pobres e preocupar-se com a situação dos desamparados e vulneráveis, sempre deixando algo das nossas colheitas para eles. Quando buscamos interpretar os mandamentos do Antigo Testamento, vale considerarmos um princípio importantíssimo de interpretação. Não é o único princípio, mas é um deles e talvez um dos mais importantes. Trata-se de identificar se o mandamento do Antigo Testamento aparece repetido no Novo Testamento. Terceiro ponto que caracteriza esse panorama que nós estamos fazendo sobre o capítulo 19 de Levítico é que há 2 mandamentos que se destacam. Os 2 mandamentos são, no verso 2, ser santo, que nós lemos, e no verso 18, a questão do amar ao próximo.
Estes mandamentos estão naquela categoria de que são repetidos lá no Novo Testamento. Para entender esses mandamentos e a força que eles apresentam, é essencial concentrar por um momento nossa atenção em dois assuntos. A necessidade da santidade, porque o mandamento é ser santo, né? Então a necessidade de ser santo e a natureza da santidade. O que significa a santidade? Nesse estudo, nosso objetivo é entender esse tema da santidade na perspectiva do israelita do Antigo Testamento e depois procurar trazer para possíveis aplicações nos nossos dias. No próximo quadro, então, nós seguimos mostrando a necessidade de ser santo. E aí o versículo que nós lemos, que está aí no quadro que você pode ver, o Levítico 19:2, sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Nesse capítulo de Levítico, no 19, nós vemos com clareza a necessidade do povo de Deus ser santo logo no início do capítulo, no segundo versículo, nós já vemos isso. Destacamos 4 pontos em relação a esse mandamento, o mandamento de ser santo, que vai nos ajudar a compreender melhor esse assunto. O primeiro destaque, o primeiro ponto em relação a esse mandamento de ser santo, é que todo o Israel, todo o povo, era ordenado a ser santo. A santidade era uma necessidade e não uma opção. Na realidade, era um imperativo. Ser santo tem a ver com a ideia de ser separado ou de ser dedicado. O segundo ponto de destaque é que o mandamento também fornecia uma motivação para a santidade. A santidade de Deus se manifestou na liberdade do seu povo lá quando ele livrou o povo da escravidão no Egito. Por conta disso, as pessoas deveriam se motivar a viver uma vida de santidade como gratidão à libertação que Deus havia realizado. O terceiro ponto de destaque é que havia uma exigência de santidade e havia também uma forma de como conseguir esta santidade. A lei que foi dada como parte da aliança mosaica era o padrão de santidade de Deus, e a obediência a essa lei era o meio para se obter a santidade. O interessante é que Deus não apenas ordenou que seu povo fosse santo, mas lhe disse também como eles deveriam ser santos. O quarto ponto de destaque é que o próprio Deus providenciou o padrão para essa santidade. A santidade de Deus era a referência para a santidade que o israelita deveria buscar. Israel não era apenas para ser santo porque Deus era santo, mas eles deveriam ser santos da mesma forma que Deus era santo. Então há um paralelo aí, Deus era a referência e o israelita precisava seguir copiar, imitar aquela referência que era o próprio Deus. Aí uma pergunta que surge, que nós vamos repetir lá no final também, e ela permeia todo o nosso estudo, é: qual é o conceito bíblico de santidade hoje? Mais à frente, nós tentaremos responder essa pergunta, e dentro do objetivo de fazer uma ponte entre a santidade do Antigo Testamento e o que nós temos de santidade, ou pretendemos ter, ou precisamos ter no Novo Testamento. Mas podemos adiantar um pouco da resposta. Vale observar que o conceito bíblico de santidade que nós estamos tratando, o conceito não apenas da santidade, mas do ser santo, não se refere às imagens, as imagens dos santos, e nem se refere a pessoas canonizadas. Aplicando esse assunto ao cristão de hoje e levando em conta o conceito original do Antigo Testamento, santidade refere-se àqueles que buscam seguir os mandamentos de Deus. Então, santidade no Novo Testamento se refere àqueles que buscam a santidade, buscam os mandamentos de Deus. Então, como resultado, eles são santos nesse sentido. Isso começa, essa busca dos mandamentos, de cumprir os mandamentos de Deus, começa em aceitar a pessoa de Jesus de Nazaré como o Messias, como o Salvador e o Senhor da nossa vida. No próximo quadro, nós seguimos mais um pouco, porque vimos anteriormente, estávamos falando sobre a necessidade da santidade, certo? Sede santos porque eu sou santo, o Senhor falando.
Então vimos a necessidade. Agora nós veremos a natureza da santidade. E essa natureza nós procuraremos ver através de 6 pontos que caracterizam a natureza da santidade do Antigo Testamento. Vamos lá? O primeiro ponto é que a santidade envolvia obediência aos mandamentos de Deus. Deus não deixou seu povo no escuro quanto ao que consistia a santidade. A santidade consistia em obedecer às leis de Deus, ou seja, obedecer seus mandamentos. Segundo ponto, a santidade envolvia sacrifício na medida em que ele, o sacrifício, era caro, tinha algum custo. Os sacrifícios eram aqueles que aparecem especificados no início do livro de Levítico. Obedecer aos mandamentos de Deus era um ato de sacrifício, e essa obediência era dispendiosa. Por exemplo, deixar para trás parte da colheita nos cantos do campo, como nós lemos anteriormente, ou não colher as espigas, ou não colher as uvas na vinha que caíam e ficavam no chão, era cortar parte do lucro, era cortar parte da produção, ou seja, tinha um custo. Abster-se de comer o fruto de árvores durante certo tempo, como nós encontramos também em Levítico 19, e observar o sábado também, que era outra recomendação, também custava alguma coisa, também era caro. Ou seja, santidade significava algum tipo de sacrifício. Terceiro ponto que caracteriza a santidade do Antigo Testamento. A santidade deveria ser um modo de vida. A santidade era mais do que uma questão de observar rituais religiosos. Como modo de vida, envolvia uma diversidade de ações como parte do cotidiano das pessoas. É verdade que a santidade tinha também os seus rituais, as suas cerimônias, tinha aqui no tabernáculo, tinha uma série de procedimentos a serem feitos. Mas o interessante é que Levítico 19 descreve uma santidade prática que tinha a ver com o cotidiano. Por exemplo, como honrar os pais, praticar a honestidade, a bondade, a compaixão, a justiça. Tudo isso faz parte da santidade prática do cotidiano. Quarto ponto que caracteriza, ou quarta característica da santidade do Antigo Testamento. A santidade pessoal deveria buscar imitar a santidade de Deus. Viver uma vida santa era imitar Deus, o único que realmente é santo. Quando Jesus veio à Terra, ele guardou plenamente a lei. Mas não apenas isso. Suas ações em relação aos outros manifestaram a santidade de Deus aos homens. Quinto ponto. A santidade era para ser revelada positivamente em vez de forma negativa. É fato que nossa tendência natural é pensar em nossa santidade e na santidade de Deus como alguma coisa negativa. A santidade de Deus, por exemplo, é pensada normalmente em termos da aversão que Deus tem ao pecado e ao julgamento dos pecadores, não é verdade? Mas essa é uma das dimensões da santidade de Deus, não é a única. Outra dimensão muito importante da santidade de Deus é a compaixão que ele demonstrou pelos israelitas quando eles foram libertos lá do Egito. Eles foram afligidos e depois libertos. Isso levou à libertação, a busca, né, a compaixão de Deus em relação aos israelitas é que motivou a sua libertação. Dessa forma, o povo de Deus deve também exercer bondade, graça e compaixão pelos outros, especialmente pelos necessitados e pelos aflitos. Isso é imitar a santidade de Deus. Então, vemos aqui um exemplo muito direto e muito claro. Sexto e último ponto dessas características da santidade do Antigo Testamento é que a santidade é praticada amando o próximo como a si mesmo. Uma forma positiva da santidade e uma forma também de praticá-la é amar o próximo. Amar o próximo fazia parte da dinâmica da santidade já no Antigo Testamento. Levítico 19:8, que nós lemos, fala exatamente sobre isso. E este mandamento é repetido no Novo Testamento. Não foi algo inventado no tempo de Jesus. Este mandamento de amar ao próximo vem desde Levítico 19:8. Nosso próximo no dia a dia era o compatriota, no caso dos israelitas, e continua sendo no nosso caso também, o compatriota, o estrangeiro, os fracos, os vulneráveis
e até mesmo o inimigo. Isso está lá em Levítico 19, essa questão do inimigo, no verso 17 e 18, aparece de forma muito clara essa questão, essa particularidade. No próximo quadro, continuamos esses pontos, algo sobre procurando entender o que é a santidade no Novo Testamento, no nosso caso. Nós apresentamos aqui uma forma de entender essa santidade e, mais ainda, praticá-la. Uma maneira de nós conseguirmos entender, é nós compreendermos e estudarmos o que não é santidade. As Escrituras, juntamente com a história da Igreja, registraram várias maneiras pelas quais a santidade foi distorcida. A seguir, nós vamos destacar 4 equívocos e distorções sobre a santidade. E com isso, nós esperamos entender o que santidade, conhecer sobre a santidade a partir do entendimento do que ela não é, tá certo? Então vamos lá. Primeiro equívoco sobre a santidade é sobre a santidade chamada cerimonial. Esse tipo de santidade se expressa nos rituais e ela se restringe às datas e aos lugares santos. A santidade dita cerimonial, ela só pensa na santidade em termos de dias especiais, de lugares santos, de atividades santas. Esse tipo de santidade se restringe a algum cerimonial, algum tipo de cerimonial e não alcança as ações do cotidiano. Esse entendimento equivocado da santidade ocorreu muito cedo na história de Israel e tem persistido através dos séculos. Foi condenado no Antigo Testamento pelos profetas de Israel. E temos vários deles que se ocuparam de denunciar esse tipo de santidade. Os escribas e fariseus, nos dias de Jesus, praticavam a santidade cerimonial, era o tipo de santidade que eles praticavam. Eles eram meticulosos sobre a santidade cerimonial e, no entanto, falhavam, tinham falhas em várias coisas, começando por desprezar o próximo. Eles não buscavam a justiça e não protegiam as viúvas e os órfãos. Tinham aparência de justiça cerimonial, mas lhes faltava santidade prática. Nós também precisamos tomar cuidado com essa falsa santidade. Ela é meticulosa quanto aos rituais religiosos, mas não considera ações práticas, como tratar bem as pessoas. O segundo equívoco sobre santidade é a chamada santidade posicional. Posicional tem a ver com posição. Esse tipo de santidade é aquela que supõe acompanhar um determinado ofício ou posição. Por exemplo, os judeus dos dias de Jesus assumiam que um sacerdote era santo por conta da função que exercia. Os escribas e fariseus, eles mesmos, assumiram que eles eram santos por causa de suas posições. Mas, para a maioria deles, suas verdadeiras prioridades eram o prestígio e o poder. Jesus afirmou, baseado nos ensinamentos de Levítico 19 e 18, que a prática da santidade envolvia amar o próximo e fazer o que a lei ordenava. Os escribas e fariseus, eles se achavam defensores da lei, mas não faziam as obras da lei. Eles estavam longe de ser santos, bem longe. Jesus ensinou que o status ou o prestígio não deveria ser o objeto do cristão, mas sim o serviço. Lá em Mateus 20, capítulo 20, versos 26 e 27, nós lemos Jesus dizendo: quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Hoje, algumas pessoas assumem que, porque alguém é um pregador ou um sacerdote, essa pessoa é santa. Isso não é necessariamente verdade. A santidade de alguém não é obtida quando ela assume uma função, mas é obtida pela obediência aos mandamentos de Deus na vida da pessoa, na vida daquele sacerdote, daquele pregador, daquela pessoa de um modo geral. No próximo quadro, nós seguimos
sobre o que não é santidade para nos ajudar a entender o que é a santidade. Então nós veremos o equívoco número 3 e o equívoco número 4. O equívoco número 3, então, significa assumir que onde houver milagres, Deus estará presente. Aqui está um dos erros mais sutis e perigosos de todos. Assumir que uma pessoa que faz milagres deve ser santa. A ausência do elemento milagroso poderá ser prova de um falso profeta, mas a presença do milagroso não é necessariamente prova dele ser um profeta verdadeiro. Deuteronômio 13, 1 a 4 mostra esse princípio. O texto lá diz que os falsos profetas poderão manifestar poder milagroso também. A prova de um verdadeiro profeta é a sua adesão à palavra de Deus e não o milagre. Alguns cristãos são notavelmente crédulos e seguirão ansiosamente qualquer pessoa que pareça ser santa por demonstrar ter poder milagroso. O critério para reconhecer alguém como santo são os frutos advindos do cumprimento dos mandamentos de Deus e não os sinais e maravilhas. Até porque Satanás também tem poder para fazer sinais e maravilhas. Quarto equívoco sobre a santidade. Santidade pelo isolamento. Ao longo dos séculos, muitos tenderam a equiparar a santidade com isolamento. Nesse caso, a santidade de alguém poderia ser medida em termos de distância entre o santo e o pecador. Quanto mais o santo se distanciasse do pecador, mais santo ele seria. Não é de admirar que os escribas e fariseus santos ficassem chocados com o fato de que Jesus passava um bom tempo junto aos pecadores. Jesus não vivia isolado das pessoas. A resposta de Jesus aos escribas e fariseus foi que ele veio para salvar os pecadores. Jesus não se contaminava por estar na presença de pecadores ou por comer na casa de publicanos ou de outros rejeitados pela sociedade. Foi sua santidade pessoal demonstrada pelas suas ações que provaram que ele era o santo de Israel. Os cristãos, ao longo dos séculos, foram tentados a ser identificados como santos pela separação física dos pecadores. Eremitas e monges buscaram a santidade ou a espiritualidade pela separação, achando que o mundo seria a única fonte de corrupção. O problema de se isolar é que, ao fazer isso, Satanás poderá eventualmente ir junto também para o isolamento. Se ele for, certamente neutralizará a proposta do isolamento. Satanás, indo para o isolamento, mesmo sem ser chamado, acabará sendo fonte de contaminação e de tentação. Jesus ensinou que a santidade precisava ser manifestada e ampliada pelo permear do crente na sociedade, e não pelo isolamento. É por isso que ele falou lá em Mateus 5, 13 a 17, quanto ao cristão ser o sal da terra. Se o sal ficar isolado, ele não conseguirá dar sabor à comida. Portanto, o sal tem que permear a comida. O crente tem que permear a sociedade, sendo o sal da terra. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão e à nossa pergunta que está permeando todo o nosso estudo. O que é ser santo hoje? Vimos em Levítico 19:2 que Deus ordenou os israelitas a serem separados, ou seja, a serem santos. Eles deveriam ser separados e diferentes de outros povos, procurando servir a Deus em suas vidas. Quando chegamos ao Novo Testamento, esse mandamento se repete. Isso mostra que se aplica ao Israel espiritual, que é formado por todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor. Ser santo no Novo Testamento é um estado do coração. Quem é santo ama a Deus e busca ter compromisso em servi-lo e em agradá-lo. Isso inclui amar o próximo, tratando bem as pessoas. Quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, ele nos torna santos ou separados.
nossos pecados são apagados e somos purificados. Isso não quer dizer que nunca mais pecaremos, mas que estaremos livres do poder do pecado sistemático em nossa vida. Se tropeçarmos e pecarmos e pedirmos perdão a Deus, Ele nos perdoará. Dessa forma, poderemos ter uma vida santa. Chegamos ao final do nosso estudo, espero que você tenha gostado. No próximo quadro você vê o panorama de toda essa série que nós estamos desenvolvendo. Se gostou do estudo, fale dele para os seus amigos e eu espero encontrá-lo numa próxima oportunidade. Um grande abraço.